Assista agora. Telescópio. Telescópio. Apoio cultural. Feijão Santo André. Para o seu arroz com feijão ficar mais gostoso. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Stile, de coração para você. Bolsacreto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e para o site tvitap.com.br. Repetindo, tvitap.com.br. Segunda-feira fria em Itapetininga, tempo nublado, a média é de 20 graus até às 6 horas da tarde. Mas após esse horário, segundo o Climatempo, poderemos ter uma temperatura de até 16 graus. E para madrugada fria, você que vai aproveitar, né, o feriadão, amanhã aí vai passear nas noites de Itapetininga, vai numa pizzaria, vai num bar, pegue seu casaco que fará frio em Itapetininga. Vamos às notícias dos jornais, né? Segunda-feira, dias de jornais aqui em Itapetininga, né? Temos aqui o Correio que saiu na última sexta-feira com suas principais notícias de capa. Vigilância registra 2 mortes de H1N1 na cidade. Justiça suspende licitação da exportação de lixo. Prefeitura de Itapetininga não asfalta ruas há mais de 6 meses. Então tá aqui, né? Essas e outras notícias aqui do jornal Correio de Itapetininga. Também temos hoje, né, o jornal O Dia, que sai toda segunda-feira. Tá aqui o jornal O Dia para você, telespectador, procurar nas bancas. Com a matéria de capa, liminar suspende licitação para empresa de lixo. Outras matérias aqui, caminhoneiros bloqueiam rodovia no Gramadão e antigo gestor do regional condenado a devolver quase R$1 milhão. E nessa segunda-feira aqui, recebo o secretário de Recursos Hídricos, acho que é o contrário, é secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Edson Giriboni. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer poder participar hoje do programa Telescópio. Maravilha. Antes de darmos continuidade ao bate-papo aqui com o secretário, nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Bolsacreto, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile e Café Santo André. Você que está nos assistindo aí pode estar achando estranho, cadê o óculos do Maurício? Todo mundo está perguntando, eu perdi o meu óculos aí, então você que achar um óculos aí meio aviador na cidade aí, pode estar devolvendo para mim aí, aqui na TVI. Edson, ser secretário, ser deputado, qual que é a diferença, o que é mais complexo, o que é menos complexo?
Olha, a secretária, você passa a ter uma atividade executiva, você tem uma demanda institucional da secretaria, nos compromissos que a secretaria tem que conduzir, uma secretaria bastante pesada, né, pelas atribuições que a secretaria tem, as ações ligadas diretamente à secretaria. Nós temos uma autarquia importante, que é o DAE, que faz toda a gestão de recursos hídricos, ações de combate às enchentes, piscinões, desassoreamento, programa de tratamento de esgoto, ajudando os pequenos municípios não operados pela Sabesp. Então, você tem uma ramificação muito grande no Estado. E tem a Sabesp também, que é uma empresa de saneamento ligada à Secretaria, que opera 363 municípios do Estado de São Paulo. Então, você somando, superpondo as ações da Sabesp, as ações do DAE, os programas diretamente vinculados à Secretaria, a gente tem uma interação com 645 municípios do Estado de São Paulo, portanto, uma demanda muito grande. O governador Geraldo Alckmin, ele priorizou as ações de saneamento neste seu governo, então é uma das secretarias mais demandadas pelo próprio governador, então exige realmente uma dedicação muito forte para que as coisas aconteçam e a gente possa corresponder à expectativa do governador e atender às demandas dos municípios. E, portanto, realmente é um grande desafio, né, uma secretaria desse porte. E o deputado tem uma outra função, né? Quando você está como deputado, é uma função legislativa e uma função de intermediação entre as ações do governo do Estado junto às prefeituras. No meu caso, como deputado, a gente sempre priorizou e basicamente focou bastante a região sudoeste do Estado, que é a região de Itapetininga, aqui até as divisas com o Paraná. Então, são situações um pouco diferentes e eu tenho que me desdobrar para atender a demanda da Secretaria e, ao mesmo tempo, atender as demandas aqui da nossa região, enquanto deputado estadual aqui da região. Graças a Deus, a gente tem conseguido superar, o governador tem me ajudado bastante, os demais secretários de Estado têm também me ajudado bastante. Então, eu acho que está caminhando bem, mas é dedicação integral aí às atividades. E como é que veio esse convite? Quando o governador ligou para você e falou: Edson, você vai ser estou te convidando, né? Eu não sei como é que foi a ligação dele, para ser o secretário de recursos, de saneamento e recursos hídricos. Pois é, foi assim logo depois que o governador foi eleito. Um dia eu recebo uma ligação da secretária dele que ele queria tomar um café comigo lá, ele estava no gabinete de transição. Aí eu fui lá, tomei um café com ele, perguntou como é que estava. Ficou assim uma conversa bastante amigável, né? E eu achei até assim, falei, mas por que será que o governador me convidou para tomar um café, né? E só para saber como é que estava a região, como é que estava o trabalho, as perspectivas futuras, mas não houve um convite formal. Aí quando foi se aproximando mais do final do ano, já aproximando a posse dele como governador, ele me ligou, me chamou, que queria conversar comigo, fui a São Paulo, e aí ele formalizou o convite, né? Ele falou que ele gostaria que o Partido Verde fizesse parte do seu governo e que ele gostaria que eu assumisse a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, né? E me pegou até surpresa, né? Uma das secretarias mais importantes do Estado, e pediu que eu conduzisse isso, conversasse com o partido, né, sobre essa proposta que ele estava fazendo. E aí nós tivemos o apoio unânime de toda a bancada, à época 9 deputados, a direção estadual também acabou concordando, né, com algumas discussões internas, e foi um desafio muito grande, né, mas eu fico muito grato ao governador por ter confiado a mim uma secretaria que tem essa importância aqui no Estado de São Paulo. Né? E para Itapetininga foi também, eu sempre procurei pensar de que forma que eu posso ser mais útil à nossa região. Até no primeiro momento eu refleti um pouco, e depois
conversando com alguns deputados que já tinham sido secretário de Estado também, todos foram unânimes em dizer que era uma grande oportunidade, que o fato de eu estar na secretaria com certeza ajudaria no meu trabalho enquanto deputado aqui da região, pela proximidade com o governador, pela proximidade com os demais secretários, isso facilitaria muito o meu trabalho. E eu realmente cheguei a constatar isso no exercício, nesses 2 anos e meio da secretaria, que o fato de estar na secretaria tem me ajudado muito também para as conquistas aqui para Itapetininga e para a nossa região. No começo assustou, porque ser deputado é uma tarefa não tão fácil, né, vamos dizer, porque a cobrança para a nossa região aqui é grande, né? Sabemos agora que vivemos um momento de crescimento na região, né? Mas há 2 anos atrás ainda tínhamos incertezas, poucas indústrias confirmando instalações aqui na nossa região, ainda conhecido como ramal da fome. E o senhor eleito como deputado talvez seria para contribuir para mudar essa imagem da nossa região, daqui de Itapetininga até a Piaí, que era conhecida, ou é ainda conhecida, como o ramal da fome no estado de São Paulo. Esse é o grande desafio, né, desde a minha primeira eleição em 2006. Né? Chamar a atenção do governo do estado para a nossa região em função dessa realidade. Né? Então, a minha primeira ação em cima do que você falou foi quando eu fiz um levantamento econômico, um levantamento social de todas as regiões administrativas do estado de São Paulo, dos 645 municípios, e criamos, para efeito de estratégia de ação, de conversa com o governo, a região sudoeste do estado de São Paulo, que é exatamente a região de Itapetininga até as divisas com o estado do Paraná, e os números mostraram realmente que nós tínhamos uma defasagem muito grande com relação às demais regiões do estado de São Paulo. A nossa região e o Baixo Vale do Ribeira são as 2 regiões menos desenvolvidas do estado. Então, em cima disso, né, se estabeleceu um programa de investimento para a região sudoeste. O ex-governador José Serra ficou muito sensível a esse levantamento, determinou um plano de ação, né, do governo do estado, tanto é que o governador José Serra esteve aqui em Itapetininga anunciando um pacote de investimentos específico para a região sudoeste. Isso foi também passado ao secretário de Estado. O governador Geraldo Alckmin, enquanto secretário do governador José Serra, também recebeu esse estudo, se sensibilizou e, ao assumir o governo do estado, deu sequência a esse trabalho até de uma forma mais intensa. Então, a nossa região tem recebido investimentos muito grandes por parte do governo do estado e isso vai cada vez mais fazendo com que a nossa região possa se desenvolver mais rapidamente e aproximar das regiões mais desenvolvidas do estado. Esse acho que é o grande desafio que nós temos enquanto deputado da nossa região. E o que mudou, na sua opinião, na nossa região aqui, da sua primeira eleição como deputado para o presente momento agora? Foram investimentos importantes que a região recebeu, né? Recebemos os 2 ambulatórios médicos de especialidades, um aqui em Itapetininga, outro na cidade de Itapeva. O AMI, né? O AMI. Isso foi uma briga lá no governo do estado, porque todos os deputados queriam levar AMIs para as suas regiões e o estado tinha uma capacidade limitada. Eu me lembro que um outro levantamento que eu fiz à época foi quanto as prefeituras aqui da nossa região estavam gastando para transportar doente para as outras regiões. Cheguei a um valor na época, isso foi em 2007, logo no início do meu mandato, de R$ 1.800.000 por mês só com transporte de doentes para as outras cidades, para as outras regiões. Isso ajudou o próprio governo do estado a destinar 2 AMIs aqui para a nossa região, um para Itapetininga e outro para a cidade de Itapeva. Uma outra ação também foi ficar em cima na questão da duplicação da Raposo Tavares, que vai ser um grande corredor de desenvolvimento. É uma realidade que está aí já na sua fase final, até junho do ano que vem, a estrada totalmente duplicada. Isso vai puxar muito, né, a questão aqui da nossa região. Uma outra ação importante que o estado fez foi quando o governador baixou um decreto para a indústria
madeireira aqui no estado de São Paulo, questão do crédito do ICMS, que era uma demanda da indústria que possibilitou que a Duratex construísse, e agora iniciando, fase experimental, né, a sua nova fábrica aqui em Itapetininga, que foi uma briga muito grande com o estado do Rio de Janeiro. Né? O estado do Rio de Janeiro, Minas estava oferecendo uma redução muito grande na questão do ICMS para levar essa fábrica da Duratex para o estado de Minas Gerais. Se não fosse uma ação rápida do governador, a gente teria perdido a Duratex aqui em Itapetininga. No sistema viário, né, nós estamos praticamente recuperando quase todas as estradas estaduais aqui da nossa região, o que é importante na questão do acesso, de dar uma condição melhor para poder atrair indústrias aqui para a nossa região. No governo Serra, nós tivemos um grande pacote de recuperação de estradas vicinais. Nossa região foi uma das regiões que mais recebeu investimento em recuperação de estradas vicinais, que é importante para o produtor agrícola. Exatamente. A nossa região, né? Todo, né? Extensão territorial, dependendo muito da nossa produção agrícola. Então, as estradas vicinais têm um pacote importante. Né? Então, liberamos muitas emendas para aqui, para Itapetininga, para a região. Então, o Estado se fez presente como um indutor de desenvolvimento aqui na nossa região. Então, é uma somatória de ações. Aqui o frigorífico Céu Azul também ficou na iminência de ir para o estado do Paraná, assim como outros frigoríficos que no estado de São Paulo chegaram a fechar aqui as suas instalações no estado de São Paulo em função da guerra fiscal e de algumas vantagens que o estado do Paraná vinha dando. Conseguimos conversar com o governador, até um dia levei o senhor Aristides em Mogi das Cruzes para tomar um café com o governador ali no evento que nós estávamos juntos. O senhor Aristides, dono do frigorífico Céu Azul, falou, olha, relação, esse frigorífico já fechou, esse já fechou, e se não tiver uma ação por parte do governo do estado, os demais frigoríficos fecharão no estado de São Paulo e irão para o estado do Paraná. Na volta para São Paulo, na viagem com o governador, falou, governador, além de perder muito o estado, Itapetininga, particularmente, poderá perder muito se essa realidade que o senhor Aristides colocou não for modificada. Logo em seguida, ele baixou um decreto também para o setor avícola, permitindo a continuidade dos frigoríficos. Então, é uma somatória de ações, Maurício, que eu, como deputado, tenho esse dever de estar atento às nossas dificuldades e procurar fazer com que o governo do estado tome atitudes, seja de investimento, atitudes, enfim, para poder ajudar o desenvolvimento da região. E nós estamos assistindo aí realmente um surto de desenvolvimento. E eu tenho certeza que nos próximos anos nós vamos dar um salto aí no desenvolvimento da nossa cidade. O senhor citou a questão, né, da guerra fiscal. Pensando a nível federal, o quanto que isso é saudável ou não é saudável para o Brasil? Olha, quando a gente fala guerra fiscal, não é saudável. Porque as empresas acabam se aproveitando das brechas da lei, fazendo leilões entre os estados. Né? Muitas dessas concessões que os estados dão são ilegais, muitas ações no Supremo Tribunal Federal, principalmente do estado de São Paulo, contra outros estados, pelas concessões ilegais da guerra fiscal. Então, é importantíssimo que haja uma reforma tributária em Brasília para que você possa ter um desenvolvimento mais equilibrado. Né? E algumas regiões menos desenvolvidas, você possa dar alguns incentivos, mas dentro da legalidade, dentro do limite do possível, e não da forma que tem ocorrido hoje. Né? Quer dizer, alguns estados praticamente financiam todos os impostos fiscais, a redução do ICMS a quase zero, depois financiamento para amortizar o ICMS. Quer dizer, você acaba penalizando o poder público, e quando você penaliza o poder público, você diminui a capacidade do Estado fazer mais escola, de melhorar a saúde pública, de melhorar a vida das pessoas. Então, a forma com que está hoje, nós temos um desequilíbrio fiscal no país, e um dos principais estados que está sendo prejudicado é o estado de São Paulo. Então, reforma tributária, então, é a solução. Brasília, né? Pelo menos nessa questão fiscal, sem dúvida, uma reforma tributária equilibrada e que permita um equilíbrio entre os estados. Da forma que está hoje,
é muito desigual, muitos estados tomam atitudes que não são aprovadas pelo CONFAS, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda dos 27 governos estaduais, atropelando a legislação. Algumas empresas se aproveitam disso e depois fica uma briga judicial, mas quem perde com isso no final é o poder público. Falando agora sobre a secretaria, né, o que o senhor destaca aí de trabalhos que foram feitos aí nesses quase 3 anos aí de trabalho frente à secretaria? Olha, o Estado de São Paulo, o grande desafio que se colocou é ser o primeiro Estado do Brasil a buscar a universalização do saneamento. Quando a gente fala em buscar a universalização do saneamento, o que seria isso? Água tratada, coleta de esgoto e tratamento de esgoto. Quando a gente fala em erradicar a pobreza, melhorar a vida das pessoas, recuperar o meio ambiente, fazer com que o país se desenvolva com responsabilidade ambiental, uma das coisas básicas é você ter o saneamento devidamente implantado. O Brasil é muito carente ainda na questão do saneamento. Mais de 50% da população do Brasil não tem o seu esgoto tratado, poluindo os córregos, poluindo os meio ambiente, poluindo as nossas nascentes. Então, um grande desafio do Brasil realmente é atingir a universalização do saneamento. O Brasil, na velocidade que vem andando, se você projetar a universalização do Brasil, vai ser atingido lá, até o governador sempre tem citado um programa que ele assistiu no Globo Ecologia. 2.197 para universalizar o saneamento no Brasil. Que 2.197. É uma coisa absurda, né? O Estado de São Paulo, e esse acho que é um grande desafio, a meta que se colocou é universalizar o saneamento aqui no Estado de São Paulo até 2020. Quando a gente fala universalizar, é atingir índices próximo de 100% de coleta de esgoto, tratamento de esgoto e água tratada. Então, com essa meta, um grande programa de investimentos tem sido feito no Estado de São Paulo, através da Secretaria. Lançamos 2 novos programas, né, para ir complementando, são várias ações, que é o programa Se Liga na Rede, que é fazer a ligação gratuita nas famílias de baixa renda, que tem a rede pública de esgoto na frente da sua residência, mas não tem o dinheiro para ligar. Então, o Estado vai bancar 80% desse custo, a Sabesp 20%, é um programa que já começou, né, já sendo implantado esse programa nas famílias de baixa renda. Lançamos outro programa também, que é levar saneamento à zona rural, que é o programa Água é Vida. Já começamos aqui na nossa região, aqui em Itapetininga já começou e outros municípios aqui da nossa... Esse Água é Vida é o programa que o senhor destinou aí para Itapetininga quase 3,8 milhões para saneamento básico? Levar saneamento na zona rural. Já está sendo plantado água aqui no bairro Rio Acima, já projeto de outros bairros. Tivemos convênio que nós estamos ajustando agora para levar saneamento também. Então, são programas inéditos aqui no Brasil, né? Tanto Se Liga na Rede quanto o Água é Vida, que é saneamento na zona rural e ligação de esgoto para as famílias de baixa renda que não têm recurso para ligar. Um outro grande programa, em um curso agora, nós estamos com o governador lançando, através do DAE, 31 novas estações de tratamento de esgoto no interior do Estado de São Paulo. A Sabesp vem com um grande programa, investindo em torno de 2,3, 2,4 bilhões de reais por ano, também em saneamento, água e esgoto. Aqui na nossa região, em obra, estação de tratamento de esgoto em Sarapuí, não trata esgoto, 0 de tratamento, vai passar a tratar 100%, obra já iniciada. Temos em obra aqui em Ribeirão Grande, também 0 de tratamento de esgoto, vai passar a ter 100% de tratamento. Estamos concluindo em Itararé, também que não tratava esgoto 100%. Acabou de inaugurar em Apiaí, em Guareí, também 2 cidades que não tratavam esgoto, passaram a tratar 100% de esgoto na sua malha urbana. Temos obra em Barão de Antonina, aqui na nossa região, também 0 para 100%. Tivemos agora com o governador em Timburi, também iniciando a obra para levar de 0 para 100% de esgoto. Assinamos um convênio com Manduri para tratar esgoto de um distrito. Então, a gente tem aí uma rede muito grande de ações na área de saneamento de esgoto. E eu digo, é São Paulo dando exemplo para o Brasil, realmente fazendo muito, investindo nas várias frentes, programas novos,
Então, nessa parte de saneamento, o Estado de São Paulo caminha bem. O outro grande desafio que nós temos é na questão das grandes enchentes na região metropolitana de São Paulo. Quando para ali, para não só São Paulo, está para o Brasil, as marginais, para os aeroportos e aquela confusão toda que acontece. Fizemos um grande avanço, nesses 2 últimos verões já não tivemos nenhuma enchente lá no Rio Tietê, no marginal do Rio Pinheiros. Agora nós estamos em fase final de licitação de uma grande PPP para manutenção, modernização e construção de novos piscinões, que é uma ação importante também para diminuir os riscos de enchentes. Então, na questão das grandes enchentes também, o Estado de São Paulo está dando um avanço importante. Essa é uma PPP inédita no Brasil, que será bancada durante 20 anos com recursos do Tesouro do Estado. Estamos concluindo também o estudo da macrometrópole de outras ações importantes para diminuir os riscos de enchente. PPP que o senhor fala é parceria público-privada, trazendo a iniciativa privada para antecipar os investimentos, ter ganho de custo, diminuir custo, porque aí você tem escala, tem um contrato, no caso da PPP dos piscinões, um contrato de 20 anos. Então, o Estado ganha em diminuir custo, antecipar os investimentos e eficiência melhor do serviço, com sala de controle operacional, operação 24 horas por dia online, controle remoto dos piscinões. Então, um grande salto de qualidade, diminuição de custo e antecipação dos investimentos. Então, isso também é um marco importante do governo do Estado, num avanço na gestão das grandes enchentes na região metropolitana de São Paulo. E uma outra ação importante é a gestão dos recursos hídricos. Evitar que falte água. Isso pode parecer uma coisa simples, mas não é. Acontece muito ainda? Acontece riscos de travar o desenvolvimento por falta de água. No ano passado, por exemplo, eu recebi na secretaria o prefeito de Piracicaba, o ex-prefeito Barjas Negri. Preocupado, falou: Girboni, eu não posso autorizar novas indústrias em Piracicaba se não tiver a garantia de mais água nos próximos anos. Então, essa é uma preocupação. O polo petroquímico de Mauá, ali no ABC, correu o risco de sair do Estado de São Paulo porque não tinha garantia de água para ampliação do polo petroquímico. Ali foi feito um grande projeto de reuso de água, investimento de mais de 460 milhões de reais, pegar a água que ia sair da estação de tratamento do esgoto lá do ABC, tratá-la, transportar por 17 quilômetros, tratá-la de forma que ela possa ser utilizada para fins industriais, 1.000 litros por segundo. Isso permitiu que aquele polo petroquímico ficasse ali no Estado de São Paulo e pudesse ampliar, porque passou a ter garantia de suprimento hídrico. Aqui na região de Campinas, nós estamos em fase de projeto executivo, serão construídas 2 novas barragens para poder aumentar em torno de 7 metros cúbicos a água ali na região de Campinas. E estamos também em fase de conclusão de transposição de água do Vale do Ribeira para a região metropolitana de São Paulo. Devemos assinar o contrato de uma outra PPP, parceria público-privada, que vai demandar investimento na ordem de 1,6 bilhão de reais para trazer água do Vale do Ribeira para a região metropolitana de São Paulo. Então, Maurício, é uma somatória de ações de saneamento, gestão das grandes enchentes e garantia de suprimento hídrico para que o Estado de São Paulo se desenvolva, sem esse risco e com respeito ao meio ambiente. Então, são vários programas que a gente tem aí pela frente. Um outro programa com o Banco Mundial também de aumentar a disponibilidade hídrica, reuso, educação ambiental, diminuição de perdas. Então, um leque de ações que o Estado de São Paulo vem fazendo, eu entendo, bem feito nessa área. Secretário, também ainda nessa linha de raciocínio, você falou desse leque grande dos trabalhos realizados pela sua secretaria. É de responsabilidade dela a despoluição dos rios Tietê e o Rio Pinheiros? Grande responsabilidade é do Estado. Isso tem sido feito, que é o programa de despoluição da bacia do Alto Tietê. É um programa que começou na década de 90, a sua primeira etapa. Teve já a segunda etapa. Nós estamos implementando agora a terceira etapa do Tietê, 3,
e já buscando financiamentos para a quarta etapa, para que até o final desta década, 2020, todos os municípios da região metropolitana de São Paulo, operados pela Sabesp, todos eles, nas áreas regularizadas, tenham coleta e tratamento de esgoto. Então, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma grande melhoria na qualidade da água, tanto do Rio Tietê quanto do Rio Pinheiro. Só que ainda nós temos um outro grande problema, que aí é uma responsabilidade dos municípios, que é a questão do lixo, a questão do resíduo sólido. O Rio Tietê ainda, infelizmente, é um grande receptor de todo o lixo que é jogado por 34 municípios da região metropolitana de São Paulo, que vai através do Ribeirão, do córrego, dos afluentes, e acaba chegando no Rio Tietê. Então, são duas ações. Um é o esgoto doméstico, aquilo que é a responsabilidade da Sabesp, até 2020, isso nas áreas regularizadas, isso estará equacionado, essa é a meta que se coloca. Depois sobra a responsabilidade dos municípios não operados pela Sabesp, como é o caso de Guarulhos, Santo André, Diadema, Mogi das Cruzes, que são grandes municípios no Rio Tietê, que têm o serviço autônomo. Então, aí eles têm, é municipal, eles têm a responsabilidade também de tratar o esgoto, e alguns desses municípios vêm buscando financiamento, PAC, estão correndo atrás. E outro é o lixo, que é uma gestão dos municípios. Secretário, nós temos uma ligação do telespectador. Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Professor secretário Antônio Carlos. Edson Giriboni. Aqui é o professor Antônio Carlos que está. Tudo bom, professor? Tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para o nosso secretário. A primeira, secretário, é relacionada ao hospital de Itapetininga. Existe alguma maneira, o senhor como nosso representante aqui em Itapetininga, interferir junto ao governador do estado de São Paulo para uma melhoria no hospital de Itapetininga, já que ele veio uma vez aqui em Itapetininga, prometeu estadualizar nosso hospital, transformar de fato num hospital regional, certo? E hoje a gente vê uma situação meio caótica no nosso hospital, né? Então seria muito interessante se nós tivéssemos o senhor, que eu tenho certeza que poderia ser um interlocutor, uma pessoa que levasse as nossas reivindicações até o governador. Uma coisa que eu venho acompanhando com os professores também, que é uma segunda questão, é relacionada ao IANSP, certo? Eu sei que o senhor é secretário de Recursos Hídricos, né? Mas o senhor poderia levar essas reivindicações para o governador. O nosso IANSP está sucateado. O funcionário público estadual aqui em Itapetininga, ele não tem aonde recorrer quando precisa de um tratamento de saúde. E olha que nós pagamos caro por isso daí, bem descontado nos nossos olerites. Então nós gostaríamos de ter alguém que levasse essa proposta para ele, essa reivindicação, para que ele melhorasse aqui em Itapetininga. Eles acabaram sucateando o IANSP de Itapetininga. A outra, desculpa, estender um pouquinho, é relacionada ao pedágio. Eu vi que o governador está preocupado aí com as manifestações do pedágio, tanto é que ele já não subiu o preço, não teve aumento no preço do pedágio. Será que não seria o momento de fazer como foi feito no Rio Grande do Sul, abolir todos os pedágios do estado de São Paulo? Certo? Será que não cairia o custo de vida, não diminuiria? Ou uma cobrança menor dos pedágios? E uma terceira, para encerrar, que é sobre a renovação do contrato da Sabesp, que a gente vem acompanhando, e Itapetininga renovou o contrato com a Sabesp, e há um ponto ali, nobre secretário, um ponto que ficou bem marcado, que era relacionado a uma verba destinada única e exclusivamente para a recuperação de matas ciliares, matas para os lugares onde tem as nascentes. Aonde que está esse dinheiro? Qual o trabalho que a Sabesp vem fazendo nesse sentido? Se esse dinheiro vai ficar com a Sabesp ou algum
tipo de ONG vai coordenar esse dinheiro para fazer esses trabalhos, secretário? Então, são essas questões. Se o senhor tiver alguma dúvida, pode aumentar das questões, mas são questões que a gente fica em dúvida e que gostaria que fossem solucionadas. Muito obrigado a todos, um abraço ao secretário, deputado Edson Giriboni e ao Maurício Hermann. Obrigado, muito professor. Obrigado. Obrigado pela sua participação aí, respondendo as questões do professor. Nós vamos fazer assim, deputado, vamos levar isso para o segundo bloco. Temos várias questões aqui voltadas à questão da cidade, o senhor, professor Itapetiningana, eu marquei aqui as questões do Antônio Carlos, para a gente fechar o bloco falando sobre a questão do saneamento básico, as questões dos recursos hídricos também. Tem uma pergunta da Daniele Moraes. Ela pergunta assim: boa tarde, moro no bairro do Cantagalo e não tenho água da Sabesp e nem rede de esgoto. Isso porque a rede está a 1,5 km da minha casa. É uma pena, pois o esgoto fica na rua, a céu aberto, por onde a circular e o ônibus escolar passam, e outros veículos também. Eu puxo alimentos cultivados em estufas. Usamos a água do poço e sabemos que existem coliformes totais nessas águas. Tenho 2 filhos e, como itapetiningano que somos, gostaríamos muito de ter saneamento básico na minha casa, para mim e para os demais. Desde já, obrigado. Como eu faço? Muito bom. Depois... Pode responder essa dela, que daí a gente fecha sobre... Então, essa preocupação da Daniela foi o que levou à criação do programa Água é Vida pelo governo do Estado de São Paulo. Foi exatamente essa a preocupação. Rapidamente, em 1989, quando eu fui vice-prefeito a primeira vez de Itapetininga, eu lembro a época que eu pedi para a Sabesp levantar, na zona rural de Itapetininga, quais os bairros que não tinham saneamento. Uma relação enorme. Em 2009, 20 anos depois, eu como deputado estadual fiz a mesma pergunta à época à Sabesp, levantar os bairros da zona rural de Itapetininga que não tinham saneamento básico. Quase os mesmos de 20 anos atrás. Por quê? Porque são distantes, são longe, não tem viabilidade, é espaçado, é complicado fazer. Então, é essa a realidade que eu levei ao conhecimento do governo do Estado, né, enquanto deputado, depois assim que eu assumi a secretaria, levei ao governador, e aí criou o programa A Água é Vida, que é exatamente criar condições, ter focado essa situação. Só que é uma demanda reprimida muito grande. São milhares e milhares de comunidades isoladas, como é o caso dela, que não tem saneamento. Então, você não consegue fazer tudo da noite para o dia, mas é uma coisa que estava represada, que você agora abre e começa a fazer, né? Então, aqui... na nossa região, começou aqui pela nossa região e pelo Vale do Ribeira, que são as regiões menos desenvolvidas do Estado, como nós falamos no início do programa, onde nós temos maiores municípios com extensão territorial. O maior município do Estado de São Paulo em área territorial é Iguape, aqui no Vale do Ribeira. O segundo maior município é Itapeva, aqui na região sudoeste. O terceiro maior município, Itapetininga, aqui na nossa região. Quarto maior município é Eldorado, Vale do Ribeira. Quinto maior município, Capão Bonito, aqui na região. Então, a grande concentração de demandas de saneamento nas comunidades isoladas na zona rural concentra exatamente na nossa região e no Vale do Ribeira. Então, é um programa que está andando, né? Nós temos começando a fazer, como eu já falei, começou aqui no Rio Acima, começou aqui no Lambari, já fez em Angatuba, fazendo agora em Buri, convênios assinados. Essa semana eu assinei 4 aditivos para levar tratamento de esgoto aqui em Guarií, Lambari, Guapiara e Cananéia, que são municípios que já tinham concluído o seu inquérito sanitário, tinha recurso no convênio, já retomamos isso aí. Então, o que eu falo para a Daniela é que vai chegar, né? Aqui em Itapetininga nós temos dezenas e dezenas de bairros que não tem saneamento. Então, começamos a fazer. Então, e agora existe uma perspectiva de acontecer, que é um programa que está começando agora e vai. Então, a reivindicação dela é muito justa, inclusive foi o que levou a gente a criar esse programa. Maravilha. Antes de darmos continuidade ao bate-papo aqui hoje com o secretário Edson Giriboni, respondendo as perguntas, são várias perguntas que o pessoal está mandando aqui, eu vou ler todas as perguntas. Nós vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já.
Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Olá! Se você gosta de moda, você não pode perder o programa TVI Fashion. É todo sábado, às 14h30. Conto com você. Assista as reprises em horários alternativos. TVI Fashion. Apoio cultural. Stile, de coração para você. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. O maior objetivo de uma empresa ou uma marca é crescer e conquistar mercado e reconhecimento na sociedade. Com empreendedorismo, profissionalismo, dedicação e responsabilidade social, as empresas crescem, ganham espaço e se consolidam. A população foi ouvida. Em breve você conhecerá as empresas e marcas mais lembradas da cidade. Aguardem. Vem aí Top of Mind 2013-2014, o maior prêmio empresarial de Itapetininga e região. Voltamos em Itapetininga com mais um bloco do programa Telescópio. Vamos às nossas notas de falecimento. Faleceu ontem em Itapetininga Lázaro Lopes Vieira, Aparecida Maria Vieira de Camargo e Renato Camargo Pinheiro. E hoje faleceu na nossa cidade Mário Espolar. Minhas condolências a todos os familiares nesse momento difícil. Edson Giriboni, vamos agora, são muitas perguntas, né? E o senhor, por ser um deputado estadual, ser o Itapetininga, o pessoal está perguntando várias coisas em relação a Itapetininga. Vamos começar com as perguntas do professor Antônio Carlos? Vamos, professor Antônio Carlos, um abraço, obrigado pelas perguntas, grande amigo nosso. Bom, primeiro ele perguntou do hospital. Hospital Regional. Hospital Regional. Rapidamente, Antônio Carlos, um grande erro que houve do Hospital Regional, e a gente tem que relatar os fatos, porque é uma realidade, foi quando foi forçada a saída do banco de óleos da gestão do hospital. O banco de óleos é referência não só no Brasil, na América Latina, excelência de qualidade de gestão, tinha uma belíssima administração do Hospital de Itapetininga, isso avaliado pelos pacientes. Havia pesquisa de acompanhamento da qualidade do serviço, mais de 90% de ótimo e bom, porque controlava médico, enfermeiro, estava limpo, se a comida estava boa, se a roupa de cama estava limpa, enfim. Fazia uma gestão, né, tinha controle de gestão de qualidade. O Banco de Óleos tinha dinheiro para continuar as obras do hospital, quando houve ali o desentendimento entre a prefeitura e o Banco de Óleos, foi embora o Banco de Óleos, e aí se viu um grande erro, né, chegando a virar caso de polícia, Hospital de Itapetininga, com toda a confusão que veio de atraso nas obras, licitação que não se concluiu, má gestão, caso de polícia, prendendo todo mundo. Então, saiu-se de uma coisa que era boa, referência, um projeto de modelo de gestão, para virar o caos que virou caso de polícia, final do ano passado. Na sua opinião, regrediu, então? Totalmente. Você sai de uma coisa boa para uma coisa pior. Você tem que mudar para melhorar, não mudar e resultados piores. E quem paga, cara? É quem precisa do hospital, quem depende da saúde pública, quem tem que ter um atendimento digno lá. Essas é que pagaram a conta desse erro estratégico com relação ao Hospital de Itapetininga, que deveria estar pronto se não tivesse havido todo esse desencontro. Era para estar pronto esse hospital. E nós não conseguimos terminar até hoje. Segundo, houve uma outra administração, que infelizmente também este ano houve todo esse desencontro. Agora temos que recomeçar a gestão do hospital. O hospital é municipal, né? Ele é gestão, a responsabilidade é municipal. Apesar de tem dinheiro da prefeitura, tem dinheiro do SUS e tem dinheiro que o governo do estado repassa. Mas a gestão, a articulação, ela é municipal, né? Eu nunca vi o governador Serra, né? Eu acho que aí talvez
possa ter havido algum desencontro, e o governador Alckmin falar em estadualizar o hospital. Eu sempre deixei claro, enquanto deputado, que essa conversa sobre uma possível estadualização, e nas conversas que eu tive com o Dr. Barradas, à época, que era o secretário da Saúde, e agora, que nem dá nem para pensar em estadualização com um hospital em obra, um hospital que não se concluiu, um hospital com toda essa confusão. Agora, com a saída dessa última OS que vinha administrando, Instituto Vart. O Instituto Vart, e com a intenção da Prefeitura de trazer o São Camilo, que eu acho que a gente começa a ter uma perspectiva melhor, porque o São Camilo é uma instituição que também tem credibilidade no meio médico e junto ao governo do Estado. O que eu fiz? Conversando com a Prefeitura, conversando com a Secretaria de Saúde e outros, quando eles falaram que estavam pleiteando, o que eles pediram? Que eu ajudasse, tentasse ajudar nisso. Eu levei esse assunto ao Dr. Giovanni Serra, ao secretário da Saúde, pedi que ele também conversasse com o Instituto, com o São Camilo, no sentido de ajudar o peso dele enquanto secretário de Saúde na vinda do São Camilo para cá, atendendo a solicitação também da Prefeitura, e me vi na obrigação, como deputado, apesar de ser gestão municipal, mas pedi o apoio importante da Secretaria da Saúde do Estado, tendo em vista que o São Camilo tem uma credibilidade com o governo do Estado, pelos hospitais que ele já administra aqui no Estado de São Paulo. Também conversei com a direção do São Camilo, a Prefeitura tem um pleito de que venha um bom administrador aqui, eles até sugerem que quem administra o hospital de Itu, pelo São Camilo, que é uma pessoa que me parece que pôs ordem lá em Itu, a possibilidade desse administrador vir aqui pelo São Camilo. Então, eu estou procurando ajudar junto ao governo do Estado, junto ao São Camilo, porque essa é a minha obrigação enquanto deputado, ver de que forma eu posso contribuir para ajudar a Prefeitura nesse pleito. Então, a gente tem uma expectativa que realmente o São Camilo, a Prefeitura e o São Camilo parece que já está se entendido, pelo que eu tenho conversado com o pessoal da Prefeitura, principalmente lá com o Felipe, que é o secretário da Saúde. Então, estamos procurando ajudar. O que eu tenho conversado é o seguinte: primeiro passo, pôr uma boa gestão. Quando você põe uma boa gestão que tenha credibilidade com o governo do Estado, facilita a conversa com o governo do Estado. Então, essa é uma questão de gestão. A outra questão é a Prefeitura correr para gastar os recursos que estão disponibilizados pelo governador. Na última vez que ele veio, Itapetininga veio exatamente para liberar recursos, para continuidade das obras do hospital, terminar o que está previsto com os recursos, gastar o dinheiro que está disponibilizado pelo governo do Estado, para depois a gente dar o passo seguinte, quer dizer, uma boa gestão, credibilidade, gastou o dinheiro que tem, vamos pedir mais dinheiro para efetivamente concluir o hospital de Itapetininga. Então, Antônio, a gente está avançando por etapa, já me coloquei à disposição da Prefeitura, no que precisar de ações junto ao governo do Estado, para a gente poder fazer com que o Estado seja parceiro. Houve também, nos 3 primeiros meses, um repasse de recursos do governo do Estado, depois foi assinado um novo convênio para os outros 9 meses, o Estado repassa em torno de 906 mil reais. Não, o secretário assinou o convênio, mandou publicar no Diário Oficial, está publicado, que faltava uma prestação de contas de algumas coisas passadas, que a Prefeitura, assim que a Prefeitura apresentar, o secretário se comprometeu imediatamente a repassar as parcelas que cabe ao governo do Estado no convênio assinado. Então, o governo do Estado está proativo, está acompanhando, está à disposição para ajudar. Então, vamos avançar com o hospital, porque realmente é importante que esse hospital funcione. E o que eu sempre digo, Maurício, para o paciente, se é hospital municipal, se é hospital estadual, se é hospital federal, isso é o que menos importa, que nós temos que ter um hospital que funcione bem, que atenda as pessoas com dignidade. Acho que é a responsabilidade de todos. Secretário, a gente vai intercalar. Você vai ter as outras perguntas do Antônio Carlos aí, você vai monitorando. Só que eu vou monitorando aqui, como você falou, para a gente. O Gabriel Rezende, ele pergunta aqui, peraí. E no caso do Rechan, que hoje apareceu uma reportagem na TV Tem, que chega a água e não chega o esgoto, como resolver? Eu tive pessoalmente lá, tem principalmente 2 loteamentos que estão numa situação bastante ruim de esgoto, fossa cética na frente, terrível. Já acertamos com a Sabesp, um dos loteamentos, são 140, 150 casas, que está regularizado.
A Sabesp já está concluindo o projeto, já foi disponibilizado recurso para que seja implantada a rede de esgoto nesse local. Então, um loteamento que está regularizado, será implantado um sistema coletivo de coleta e tratamento de esgoto. O outro loteamento precisa primeiro ser regularizado, porque senão não se consegue a licença ambiental. Então, aí precisa ter a legalização do loteamento, isso é uma ação que acho que a Prefeitura deve estar cuidando, e assim que tiver regularizado, a gente vai estar conversando com a Sabesp, porque realmente é uma necessidade muito grande, não tem nem espaço mais para colocar as fossas. Então, naquilo que é possível, a Sabesp já está autorizado a fazer projeto e recurso disponibilizado para implantar. O outro, aguardando a regularização para o passo seguinte. Professor José Roberto pergunta: qual a sua posição em relação à política de resíduos sólidos implementada em Itapetininga? Pois hoje estamos fazendo o transbordo do nosso lixo para outra cidade. Problema sério, viu? Esse é um problema que vem já se arrastando há bastante tempo. Não é problema dessa gestão, é uma coisa que vem lá para trás, que é um problema não só de Itapetininga, mas é um problema do Brasil. É uma má destinação dos resíduos sólidos, não é uma coisa de atribuição da nossa secretaria, é mais controlada pela Secretaria do Meio Ambiente. Mas tem que se resolver, não tem jeito. Hoje não dá mais, com essa responsabilidade ambiental que se cobra de todos, para você não ter uma solução adequada para o resíduo sólido. Eu me lembro, Maurício, que a Prefeitura chegou a ter um projeto de um aterro sanitário novo. Sim, a Prefeitura, ou gestão anterior, né? Não, foi na gestão que eu era vice-prefeito. Quando nós assumimos na gestão, você vê como uma coisa vem de um bom tempo. Me lembro quando eu assumi como vice-prefeito junto com o Barbará, em 2001, havia uma multa do Ministério Público contra a Prefeitura por não ter uma destinação adequada. Existia um decreto de utilidade pública e o início de um projeto de um aterro sanitário. Nós demos sequência à época, né, com essa questão. Eu me lembro até que eu levei, né, a solução para o Ministério Público à época. Fui a Brasília, num despacho com o ministro do Meio Ambiente à época, o José Sarney Filho, que era o ministro do Meio Ambiente. Quem me acompanhou nessa reunião foi até o senador Romeu Tuma, com o Paulo Cabral, que é amigo nosso, amigo do Tuma, e a gente tinha uma ligação com o Tuma, que acompanhou. Ele autorizou um recurso para poder fazer, à época, o aterro sanitário de Itapetininga. Na época, houve uma mobilização pelo local escolhido, que era uma coisa que já vinha da administração anterior, que era aqui no Mato Seco, e ali houve um consenso, inclusive à época, junto com o Ministério Público, que deveria se buscar um outro local, e não esse, em função da topografia, sim, das nascentes do entorno. Então, ficou o compromisso, né, concordado à época com o Ministério Público, da Prefeitura fazer um outro projeto num outro local. Isso em 2002, 2003. Nós estamos em 2013 e até hoje passou esses 2 mandatos anteriores, coisa não chegou-se no finalmente e tem esse impasse. Então esse é um grande desafio, eu acho, de Itapetininga, realmente dar uma adequação. Agora, se você não tem um aterro aqui e você transporta para um aterro devidamente licenciado, aí é uma questão de viabilidade econômica, de custo, e ver qual que é a melhor alternativa. O que nós precisamos é melhorar a reciclagem, reaproveitar muito material que pode ser reciclado, porque isso daí gera renda e você diminui o impacto ambiental, porque você deixa de pôr esse material num aterro sanitário, você diminui o volume que vai para um aterro sanitário. Então, o fato de você eventualmente levar o lixo para um outro local, desde que esse outro local seja devidamente autorizado, dentro das regras ambientais, você está cumprindo a legislação. Aí é uma questão de estudo econômico, transporte, qual que é a melhor alternativa. Mas você tem que destinar para local adequado, não tem alternativa. Secretário, para fecharmos mais esse bloco, mais uma pergunta do professor Antônio Carlos a respeito do pedágio. É o momento de abolir os pedágios? Pedágio, são 2 situações. O Brasil passou, isso já há alguns anos atrás, a fazer concessões das rodovias. Tanto o governo do Estado, no primeiro momento,
quanto depois o governo federal no segundo momento. Quando você faz a concessão, você tem um contrato, você tem uma garantia jurídica de obrigações, né, e deveres, responsabilidades. Nesses contratos, eles prevêem investimentos. E qual é a receita? A principal receita para esses investimentos são os pedágios. Por exemplo, a duplicação da rodovia Raposo Tavares, de Araçoiaba e Itapetininga. É uma obra de quase 200 milhões de reais. Está sendo feito sem dinheiro público, é dinheiro da concessionária. Como que a concessionária pode investir 200 milhões lá? Através da tarifa dos pedágios. E isso é feito através de uma concorrência pública, uma garantia contratual, e tem que ser uma negociação, não é uma imposição. Eu me lembro que quando o Requião assumiu o governo do estado do Paraná, agora o seu último mandato, ele tentou atropelar esses contratos, mandou fechar pedágio, mandou não cobrar, isso foi parar na justiça e o governo do estado foi totalmente penalizado, porque deixou de cumprir o contrato, foi responsabilizado e voltou tudo como se previa no contrato. Então, o que o governador Alckmin fez agora foi cancelar o reajuste aí numa negociação que ele fez lá. O Estado vai deixar de receber, diminuiu a contrapartida que as concessionárias têm que repassar ao Estado, então é uma conta de equilíbrio, uma negociação. Eu acho que foi positivo, né? Eu me lembro quando, viajando com o governador aqui para Angatuba, eu falei das péssimas condições de Itapetininga-Ourinhos, que é uma estrada que está na mão do Estado, não concessionado, a importância de recuperar esse grande corredor, né? E o governador, antes do helicóptero descer em Angatuba, concordou e falou, realmente é um corredor, nós vamos anunciar a recuperação dessa estrada. Então eu falei, olha, governador, e o pessoal tem um receio de pedágio, né? E no discurso dele, quando ele autorizou lá em Angatuba, ele falou, sem pedágio, vamos recuperar totalmente Itapetininga, Ourinhos, a rodovia Raposo Tavares. Então, hoje, professor Antônio Carlos, há uma preocupação maior com a questão do pedágio. Agora, esses contratos em vigor, contratos que foram feitos anteriormente, são contratos que têm uma durabilidade aí de 30 anos, tem regras contratuais, e essa questão de diminuir pedágio é uma coisa que o governo do estado está procurando negociar, mas tem que ser uma coisa negociada. Maravilha. Antes de darmos continuidade ao bate-papo aqui com o secretário Edson Giriboni, vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Oi, Fofi! Todas as terças e sextas e domingo, programa Pratos e Papos com Neta Bueno aqui na TVI. Estaremos juntas, eu, você e eu. Aguardo você, Fofi! Pratos e Papos. Apoio Cultural. Kiko Gás, imediatamente em sua casa. Ligue 32710280. Itapa, Shopping do Padeiro, www.itapa.com.br. Tatá Parafusos, aqui você encontra tudo o que precisa. Todeskine, a gente ama mudar com você. A Catedral de Itapetininga faz parte da história do nosso povo. Esse belo templo foi construído por nossos pais, nossos antepassados. E hoje nós podemos fazer parte desta história. Queremos então restaurar este belo templo para que por muitos anos continue servindo para aqui se realizar então o encontro do divino com o humano. Nós contamos com a sua ajuda, nós contamos com a sua colaboração. Queremos fazer com que este templo possa servir para nossos filhos, nossas famílias, para que aqui então muitas pessoas possam realizar aqui o seu encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos da sua colaboração. Ajude-nos a restaurar a nossa catedral.
Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Voltamos em Itapetinga com mais um bloco do programa Telescópio. Quero parabenizar também a TVT ontem não, né? Sábado, que teve a festa lá com o show de Chitãozinho Chororó, que o meu amigo Gustavo Gurgel estava lá e dançou bastante as músicas do Chitãozinho Chororó. Um abraço também aos amigos de imprensa da TVT, lá que entram em contato comigo, falaram que nos assiste aqui. Um abraço a todos. Secretário, tem uma pergunta aqui do telespectador que ele fala assim, que antigamente, na época do prefeito Ramalho, não havia uma ligação entre o prefeito e o governador. E hoje, com o prefeito, né, com o Lidio Fiore aí na gestão, tendo o senhor também como base do governo estadual, né, como isso pode melhorar a situação de Itapetininga? Maurício, o governador Alckmin, pelo que eu vejo, e mesmo também o ex-governador Serra, eu nunca vi nenhuma discriminação dele numa questão deles, né? Numa questão partidária, seja de partido A, B, C ou D. O que pesa muito no governo do Estado é a iniciativa do prefeito de propor parcerias, propor ações do governo do Estado que sejam viáveis, que tenham uma lógica, que tenha, né, critérios, que possa sensibilizar o governo do Estado em ações aqui para a Prefeitura ou para qualquer outro município, né? Então, eu, como deputado, eu sempre procurei trabalhar nesse sentido. Mesmo havendo divergência política, a gente sempre procurou colocar isso não como uma entrave, mas superar isso para que o governo do Estado pudesse andar. Então, da iniciativa dos prefeitos. Tem prefeitos aqui do PT, por exemplo, que é adversário histórico do PSDB, que eu tenho levado para São Paulo e tenho conseguido bastante coisa do governo do Estado, né? Acabei de assinar um convênio com o prefeito de Iguari, que é do PT. Assinei um convênio agora essa semana com o prefeito de Iguapiara, que é do PT. Então, eu não vejo essa questão de divergência política como um entrave, mas talvez como uma justificativa para não conseguir apresentar resultados junto à população. Também não vejo agora nenhuma dificuldade, né, de relacionamento entre a prefeitura atual e o governo do Estado, e no meu papel como deputado, como secretário, é apresentar coisas viáveis. A gente estava acabando de falar no intervalo aqui do Rechan. Por exemplo, o governador autorizou, vai recapear todo o acesso da Raposo Tavares até o distrito do Rechan. Já está o DR preparando a licitação. Eu tenho uma emenda em torno de R$350 mil para o Rechan, através da prefeitura, para recuperar também parte das vias públicas do Rechan, que estão muito ruins. Acabamos de falar, né, que vai pôr uma rede coletiva de esgoto num loteamento grande lá, que não tem rede de esgoto. Então, as ações vão acontecendo, né, independente da questão partidária. A Camila Castelo Branco só, não tem Castelo, não sei por que eu falei Castelo. Ela escreve, boa tarde. Sabendo da importância da preservação do meio ambiente, a Vila Nastre 2, perto do Objetivo, possui uma nascente, com córrego e até uma cachoeira pequena. Essa área foi considerada área de manancial e, mesmo assim, várias famílias se apossaram das margens e arredores. Como fica a situação desta área? Então, essa é um problema sério de ocupação de solo. Em São Paulo acontece muito isso também, São né? Paulo, principalmente ali na região metropolitana de São Paulo, tem muitos casos como esse, depois é duro para consertar. Depois é remoção de famílias, conjunto habitacional, questão da ilegalidade. Então, aí cabe muito às prefeituras ter uma boa
atuação na ocupação do solo do município. A responsabilidade sempre acaba sendo dos municípios. Aqui, até daí engatando numa questão da Sabesp, além do repasse que a Sabesp fez, do professor Antônio Carlos, e vai nessa linha também. A Prefeitura repassou para a Sabesp aqui, abateu uma dívida em torno de 6 milhões de reais que o município tinha com a Sabesp e repassou 9 milhões de reais para as ações de recuperação das vias públicas. E no contrato com a Sabesp tem um repasse de 0,5% da receita líquida durante os 30 anos, até completar os 30 anos da renovação, 0,5% da receita líquida, a Sabesp vai repassar a Prefeitura de Itapetininga para ações socioambientais, recuperação de nascente. Aí a Prefeitura vai acabar priorizando essas ações. Quem sabe possa ter alguma ação nesse sentido, que eu acho fundamental, né, a preocupação da Camila de a gente preservar, né, as nossas nascentes, os nossos córregos. Isso é uma ação que cabe à Secretaria fazer, né, como falamos no início do programa, está sendo feito. Agora, essa questão de remoção de famílias entra uma questão social, a Prefeitura tem que pilotar essa ação e, eventualmente, pedir alguma ajuda para o governo do Estado, seja através da Secretaria da Habitação, seja, talvez, alguma coisa da Secretaria do Meio Ambiente. Secretário, eu tive a oportunidade, né, um tempo atrás, de fazer uma reportagem que havia algumas casas, alguns esgotos sendo jogados no Ribeirão do Chá e no Ribeirão dos Cavalos. E fazendo a matéria, conversando com os munícipes, eu percebi que a dúvida deles era a mesma que a minha, que eu não sabia se a responsabilidade era da Sabesp ou se a responsabilidade era da Prefeitura. De quem que é a responsabilidade nesses casos e também se há dentro da sua secretaria a possibilidade de mandar alguma verba ou algum projeto para que a gente faça a despoluição dos nossos ribeirões? Quem cuida do saneamento, no caso, quando passa a concessão do município à Sabesp, é a Sabesp que tem que buscar uma solução. Eventualmente pode ter alguma parceria com a Prefeitura. Mas esse é o programa Se Liga na Rede. Eu me lembro, logo que eu assumi aqui na Vila Orestes, eu fui visitar um senhor que estava doente e fui até o final da casa dele e vi várias tubulações jogando esgoto ali no afluente do Ribeirão dos Cavalos, né? E aí, por que as famílias não ligavam? Porque não tinham dinheiro para fazer a ligação. Foi aí que nasceu o programa Se Liga na Rede. Então, o programa Se Liga na Rede é exatamente permitir que se faça a ligação dessas residências, que você tenha a rede pública na frente, mas a família não liga. Tem alguns casos que é problema da legalidade, né? Se é uma invasão, se é uma construção em área de preservação ambiental, se não é uma ocupação legalizada, você aí tem que primeiro legalizar. Aí tanto a Prefeitura quanto a Sabesp fica impedido de pôr dinheiro público numa coisa que é ilegal. Então, aí tem uma questão jurídica. E tem alguns casos que as construções são abaixo do nível da rua. Então, você não tem queda para fazer a ligação de esgoto. É um projeto um pouco mais complexo. Outro dia até eu pedi para o doutor Ivan, ele foi vistoriar umas casas aqui na rua, na saída aqui para o presídio, na Gladys Mignot de Mello, que é assim, as construções são todas abaixo do nível da rua. Então, tem que ter um projeto de uma estação elevatória, fazer a captação, fazer uma estação elevatória. Então, esses assuntos estão sendo cuidados, estão sendo discutidos. Aqueles que tecnicamente não têm impedimento devem entrar no programa Se Liga na Rede, que é financiar a ligação sem custo ao morador à rede de esgoto. O Sérgio, ele pergunta aqui, nas sessões da Câmara, das maiores reivindicações são referentes ao distrito do Rechã. Diante da distância da população, será que não seria viável a emancipação do distrito como ocorreu com Lambari? Obrigado e parabéns ao secretário. Então, o Rechã, a gente falou algumas ações que estão sendo feitas lá e a reivindicação deles é muito justa. O Rechã só não virou município na época lá, que Lambari e outros, 92, porque Rechã tinha entrado na época com pouco depois do processo de criação de novos municípios e a legislação mudou, tanto é que não se cria mais novos municípios no estado de São Paulo. Tem um projeto que depende de regulamentação
a nível federal, que aí regulamentaria a criação de novos municípios, estabelecendo algumas novas regras. Um Recham, pelo porte, né, à época, teria todas as condições de se transformar em município, se comparado com outros municípios que eram menores, que eram com menos atividade econômica, com menos receita, que acabaram se tornando município. Daí Recham, por uma questão, acho que de pouco tempo, quando foi para criar Recham, já tinha modificado a legislação. Então, enquanto não se torna um município, que a gente sempre reivindica para o Recham é que o poder público olhe com mais atenção para o Recham, é o que nós estamos procurando fazer. Né? Para fecharmos esse bloco, vamos à pergunta do telespectador Fernando Henrique. Ele fala, sobre a preservação do rio Itapetininga, o que existe de concreto sobre a sua preservação e como a Secretaria pode ajudar a preservar o nosso rio? Melhorando a coleta de esgoto, né? É o que está se procurando fazer, né? Quando a gente acabamos de falar, se liga na rede, né? Você vai tirar o esgoto que vai no córrego e que depois chega no rio Itapetininga. O programa Água é Vida, que é levar saneamento aqui à zona rural. Você vai tirar o esgoto que acaba contaminando os córregos, os rios e também chegando no rio Itapetininga. Acabamos de falar, apesar que Sarapuí acho que não contribui para o rio Itapetininga, né? Não sei responder. Acho que não, Sarapuí é da bacia hidrográfica do Médio Sorocaba, que a gente está fazendo essa estação de tratamento de esgoto ali. Mas as ações que nós estamos fazendo de ampliar a coleta de esgoto aqui vai ajudar a melhorar o rio Itapetininga. Que uma das fontes de poluição é o esgoto doméstico e a gente está trabalhando para que praticamente chegue próximo de zero a contaminação do rio Itapetininga através de esgoto doméstico. E a outra questão é evitar jogar lixo. Se a gente jogar um lixo aqui na frente da TVI, um mato de cigarro, um pedaço de papel, isso daí vai acabar chegando no rio Itapetininga. Então, preservação, educação ambiental é importante. E a recuperação, né, da mata ciliar, da preservação do rio, evitar erosões que também possam comprometer o rio. Maravilha, vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí que voltamos para o último bloco com a entrevista com o secretário Edson Giriboni. Voltamos já. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Procurando uma faculdade com qualidade de ensino reconhecida e um preço que você pode pagar? Completa infraestrutura, grupo de professores qualificados e laboratórios com equipamentos modernos. Sua faculdade é aqui e você ainda pode aderir ao crédito estudantil. Inscreva-se hoje mesmo no processo seletivo 2013, provas tradicional ou por agendamento. Se você procura qualidade de ensino e uma mensalidade que cabe no seu bolso, sua faculdade é aqui. Acesse suafaculdade.com.br. Venha para a IES. Você sabia que a Unimed Itapetininga tem a melhor qualidade de imagem em tomografia multislice, ultrassom, radiografia, mamografia e eletrocardiograma? Unimed Itapetininga, tecnologia e precisão nos diagnósticos por imagem. Sim, amigos, assista o Garage. Todo sábado, 3 da tarde. E tem reprise durante a semana também. Tem banda, matéria, um monte de coisa legal. Né? Impressionante. Caralho, impressionante, é nóis. Apoio Cultural. GA Instrumentos Musicais. Rua Monsenhor Soares, 531, Centro. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou.
Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na estilo, tá na rua. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Voltamos em Itapetinga para o último bloco do programa Telescópio. Hoje, fazendo um bate-bola aqui com o deputado Edson Giriboni. Deputado e secretário também, né? Tem hora que a gente confunde, fala deputado, tem hora que a gente fala secretário. A respeito dessas manifestações que houveram aí nos últimos 20 dias no Brasil, também tivemos fortes manifestações aqui em Itapetininga. O que o senhor pensa sobre essas manifestações? Está certo o povo mesmo ir na rua reivindicar os seus direitos? Não, totalmente certo. Nós estamos num regime democrático, né? E as manifestações são legítimas, eu entendo justas, né? A maior parte das reivindicações é melhorar a saúde pública. Realmente a saúde pública no Brasil muito ruim, né? Você vê a tabela do SUS não se reajusta há 11 anos, né? Durante 11 anos, quanto aumentou o custo de vida sem você reajustar o SUS? Então, fica uma coisa de faz de conta que paga, faz de conta que faz o serviço, quem paga a conta é a população. A educação do Brasil, principalmente o ensino básico, fundamental, ensino médio, que algumas décadas atrás era a referência, a educação pública era a referência de qualidade no país, isso foi se perdendo ao longo do tempo. Estamos falando de coisas básicas da vida das pessoas, que é a educação, que é a saúde pública. Nas grandes cidades, ainda a carência do transporte público, né? Você vê trabalhador lá que perde 3, 4 horas do dia para se locomover, transporte superlotado, uma qualidade precária do serviço em boas partes. Então, quer dizer, a população acaba acumulando, né, sofrimento, chega uma hora que realmente isso traz uma insatisfação generalizada como aconteceu. Então, eu vi as manifestações como uma coisa positiva, uma coisa saudável, chamou a atenção de todos os níveis de governo, isso vale para o nível municipal, nível estadual e para o nível federal, todos que, né, têm responsabilidade pública, quem ocupa cargo eletivo, da responsabilidade das suas ações em função da vida das pessoas, né? Isso realmente fez com que, né, todos estivessem mais atentos às suas responsabilidades. Eu vi de uma forma bastante positiva. A única coisa que a gente também vê uma pequena minoria que se aproveita do movimento legítimo da maioria das pessoas para aproveitar para saques, para depredações, para invasões, para roubo. Isso tem que ser contido, né? E você não pode prejudicar um movimento que é saudável, que é legítimo, por uma minoria, né? Então, eu acho que esse equilíbrio deve ocorrer, mas de forma positiva, né? Você vê que a turma correu aí, né? Correu bastante. Cortar custos, foi atrás, votar coisas que estavam paradas há muito tempo. Então, chamou a atenção e acho que foi um despertar da responsabilidade aí de todos, né? O governador Geraldo Alckmin e o prefeito Haddad, lá em São Paulo, eles demoraram para tomar uma atitude frente às manifestações, na sua opinião, porque eles estavam fora do Brasil no momento que ocorreu. E houve uma demora tanto da prefeitura como do Estado? Não é demora, eu acho que foi, vamos dizer, amadureceu uma decisão, né? Um movimento que começou pequeno, dentro de uma lógica histórica que vinha, os reajustes era uma rotina que vinha sendo efetuada nos últimos anos, em função. E os reajustes lá na cidade de São Paulo, eles foram até abaixo da inflação, né? Então, eles, mesmo antes do movimento, eu percebi, tanto por parte do governador quanto por parte do prefeito Haddad, uma preocupação de dar um reajuste abaixo da inflação, e foi o que ocorreu. Quando saiu de 3 para 3,20, 3,15, né? 3,20. Se fosse pela inflação, seria 3,30 e alguns quebrados lá, perto de 3,40. Então,
já houve uma preocupação naquilo que vinha sendo colocado. Mas foi uma decisão que foi amadurecendo. No dia que o governador anunciou o reajuste, eu viajei com o governador no período da manhã. Nós fomos até Barueri para o lançamento de umas obras lá. E na ida, ele estava sendo informado da entrevista que o prefeito Haddad estava dando com relação à tarifa, justificando aqueles aumentos. Então, foi na volta, nós voltamos do evento, era por volta de 12h30, 1h, ele anunciou isso às 6h. Então, naquele intervalo, acho que ele e o Haddad se convenceram que deveriam cancelar. Tanto é que o anúncio foi conjunto. Então, eu não acho que demorou, acho que foi um processo, foi um amadurecimento, o movimento ganhando corpo, eles vendo a demanda da população e chegaram à conclusão que tinham que anunciar. Eu acho que foi melhor. Né? Foi a decisão de cancelar foi muito positiva. Vocês imaginem se não tivesse havido esse recuo, tanto por parte do prefeito quanto do governador, né? Talvez a gente teria um impasse maior. Isso levou a outras preocupações, como foi o caso, por exemplo, agora, de cancelar o reajuste dos pedágios. Então, eu acho que foi sensível, né, a manifestação da população. Vivemos um momento hoje no qual, né, principalmente os jovens, eles estão se organizando via internet, né, através do Facebook, através do Twitter, das redes sociais. Os políticos estavam ou estão se preparando para esse tipo de cobrança via internet, que agora, né, com os movimentos ainda cresce, tem a possibilidade de crescer ainda mais? É uma nova realidade, né? Faz com que quem esteja ocupando um cargo público tenha uma preocupação maior com as suas atitudes, com as suas ações, mais responsabilidade, acho que tem que trabalhar mais, tem que produzir mais, sem dúvida nenhuma, porque hoje as informações estão todas aí abertas, né? O poder de comunicação e de informação é muito grande, coisa que você pensasse há 20 anos atrás, não seria possível, né? Esse tipo de acesso, de informação, de rapidez, de troca de informações, de mobilização, que nasceu pela rede de internet, né? Então, isso faz realmente com que quem está na linha de frente aí, ocupa um cargo público, tenha que produzir muito mais, com mais responsabilidade e mais respeito às pessoas. Deputado, cogita-se nos bastidores políticos que o senhor, no próximo ano, sairá como vice-governador. O que temos de verdade nesse assunto aí? Essas são as pessoas amigas que falam, né? Não, é uma conversa ainda muito prematura, né? Quer dizer, primeiro, isso vai passar no ano que vem, pela composição partidária, como é que cada partido vai se compor, como é que serão os apoios, o partido vai estar junto, como é que vai. Então, eu acho que é muito cedo, né, para qualquer decisão nesse sentido. A única coisa que a gente sabe é que o governador dos partidos que estarão compondo a sua base de apoio, de um desses partidos, vai ter que escolher o vice, né? O atual vice-governador, de uma certa forma, se distanciou, né, o PSD, que é o partido do Guilherme Afif, a princípio está numa posição de oposição ao PSDB, ao governador, mas isso aí é uma conversa para o ano que vem. A única coisa que eu sempre coloco, de uma forma clara, é de que forma eu posso cada vez mais ser útil à nossa região. Acho que esse é o que vale. E o resto você tem que se encaixando nisso, né? Vamos aguardar. E também tem que esperar, né? Agora temos a reforma política, né? Que haverá Pode ser que ocorra. Então tem ainda muitas variáveis até a eleição do ano que vem. Qual que é a sua opinião sobre a reforma política? Não, eu acho que tem que fazer. Eu particularmente, sou favorável ao voto distrital. O voto distrital, talvez o voto distrital misto para você ter um equilíbrio. Porque o que acontece? Um exemplo típico da nossa região. Nós ficamos aí quantos anos sem representação política? Quanto a nossa região perdeu por não ter representação política? Quando você implanta o voto distrital, você obriga que cada região tenha o seu representante político. E esse representante é mais cobrado, porque ele tem a obrigação de apresentar resultado para aquela região. Você vê muitas vezes deputados que fazem campanha em cima do poder econômico, tem voto no estado de São Paulo e não tem compromisso com ninguém, porque faz a campanha em cima do poder econômico. Então, com o voto distrital, você diminui essa questão. Então, eu acho que essa é uma questão que eu defenderia, o voto distrital misto,
porque aí você teria os deputados que atuam institucionalmente pelo Estado, pelo país, mas você garante que cada região tem o seu deputado. Representatividade. A sua representatividade. Então, acho que é uma questão teria que ser, eu defenderia isso. A outra questão você quer dizer, há muita crítica aos partidos políticos de forma generalizada, mas a democracia passa pela existência dos partidos. Então, em vez de acabar com os partidos, é melhorar o funcionamento dos partidos, né, para a gente ter partidos com maior credibilidade junto à população, assim por diante. Financiamento público de campanha, eu tenho dúvidas, eu não sei se você vai pôr mais dinheiro público no partido político. Eu acho que tem que estabelecer limites, estabelecer regras, né, a campanha. E isso vale no mundo todo, você tem que fazer com recurso, mas dentro de regras bem definidas, de limites bem definidos, estipular teto para diminuir o poder econômico no resultado das eleições. Então, eu acho que o Brasil precisa por uma reforma política. Eu não sei se vai haver tempo hábil para conseguir aprovar isso até agora, o começo de outubro, que é um ano antes da eleição. Mas assim, se não dá para fazer para já, que se faça uma boa reforma política e que nas próximas eleições você possa ter um resultado melhor junto à população. Né? E para as eleições de 2014, o Partido Verde ele pretende continuar junto na base aí do governador Geraldo Alckmin? Já começaram as tratativas ou pode mudar, pode partir para a oposição? O Partido Verde ainda não tem uma definição. Nas últimas eleições, o Partido Verde já tinha nomes colocados tanto a presidente quanto a governador. Na última eleição, nós tínhamos a Marina Silva, já bem antes, nesse período já colocada como candidata a presidente, e nós tínhamos o Fábio Feldman, que já antes já vinha o nome trabalhado para ser candidato a governador. Nestas eleições agora de 2014, o Partido Verde não tem nomes, nem para presidente e nem para governador, nome colocado hoje. Né? Então, esse é um assunto que no final do ano, no começo do ano, vai ser discutido. Lógico que hoje o Partido Verde faz parte da base do governador Alckmin, é o terceiro maior partido na Assembleia Legislativa. Então, a tendência natural, né, até por ter uma coerência, seria fazer parte da base. Mas é uma decisão que não é nossa enquanto deputado, mas é uma decisão do diretório estadual que vai ser conversado aí o ano que vem. Né? Nos bastidores dizem que o Partido Verde tem, né, ele quer, né, vir com um candidato próprio, tanto para o governo, né, tanto para a presidência como para o Estado. Historicamente tem sido assim. Né? O que eu vejo agora é que não se tem um nome colocado para presidente nem um nome colocado para governador. Então, é uma situação diferente um pouco das outras eleições que você já vinha com bastante antecedência, já com nomes pré-definidos. Né? Então, é uma coisa que vai ser discutido aí agora no conjunto ao diretório estadual. Né? A presidenta Dilma está bastante aí na TV, está bastante aí inaugurando obras. O governador Geraldo Alckmin também já começou bastante aí inaugurando obras na televisão, aí conversando com jornalistas. Eu pergunto ao senhor, já começou as eleições 2014? Uma eleição ela sempre começa quando termina a anterior, né? Então, e é a obrigação deles, né? Tanto do presidente quanto do governador, trabalhar, apresentar resultado à população. Eu particularmente, com o governador, essa ação dele inaugurar, de dar início de obra, de estar presente, não é uma ação agora pré-eleitoral, mas é uma característica do seu governo. Desde o primeiro dia do seu governo, esse é o ritmo que ele tem feito. Ele não para, é sábado e domingo, muito presente nos municípios, seja para inaugurar uma obra, seja para iniciar. Aqui em Itapetininga mesmo, ele veio, né, duas vezes no seu mandato. Aqui na região veio várias vezes. Né? Então, isso é uma característica dele. Né? Não é porque nós estamos chegando num período pré-eleitoral. Então, ele tem feito isso constantemente. Tanto é que, na avaliação do governador, no interior do estado de São Paulo, é onde ele é bem avaliado, é melhor avaliado exatamente pela sua presença. Né? Agora, neste último sábado, tive com o governador em Cunha, lá assinando mais um convênio, ele presente, junto com a população. Então, ele não para, é o ritmo normal dele.
Deputado, quero agradecer muito a sua participação hoje aqui no programa Telescópio, estando aqui na nossa cidade. Vem aqui fazer uma visita conosco, falar um pouco sobre política, falar um pouco do seu trabalho, tirar a dúvida da população, responder as perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Maurício, a direção aqui da TVI, os telespectadores. Talvez tenha faltado algumas perguntas aí, mas numa próxima oportunidade estaremos presentes, sempre à disposição. Maravilha. Obrigado, deputado Edson Giriboni. Obrigado a você, telespectador. E lembrando a você que a partir das 14h30 teremos aqui o programa Camisa 99 com o Milton Neri, com o Vitor Oliveira, todo esse pessoal aí que acredita, que entende muito de futebol. E também teremos a partir das 18 horas o programa Cidade Livre com as principais notícias da cidade, com as principais discussões que estão ocorrendo em Itapetininga e no Brasil. Fique com Deus e até amanhã com mais um programa Telescópio. Telescópio.